Bom dia, bom dia! Shalom, minhas lindas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma manhã tão preciosa, nessa série tão linda que o Senhor deu ao nosso coração, o resgate da identidade. E hoje, Deus nos proporciona um tempo precioso para que estejamos aqui mais uma vez. Muito grata ao Senhor por essa manhã. Louvado seja Deus. E creio, minhas irmãs, que Deus tem muito a fazer. Amém? Deus tem muito a Bom falar. dia, Bom conseguimos dia. entrar. Bom Conseguimos. dia. Bom dia, minha querida. Bom Shalom. dia, Maristela. Shalom, shalom para sua vida. Shalom, pastora. Estava aqui falando para as meninas que é muita graça de Deus nessa manhã, né? E nós podemos aqui ter a sua presença conosco, né? Quero dizer que é uma honra para mim, viu, pastora, que a senhora é uma pessoa que há muitos anos, há mais de 10 anos, é uma referência, é alguém Tem que me tempo que a ensina, gente se conhece. que é alguém que me inspira, e eu vejo como o Senhor tem revelado a graça dele na sua vida. Então, hoje, nessa manhã, realmente sou muito grata a Deus por conseguir esse tempo na Amém. agenda do Senhor e na sua agenda, viu? Isso, na agenda do Senhor. Amém. Eu gosto de falar esse termo, na agenda do Senhor. Um dia eu orei e falei, Senhor, eu quero viver na tua agenda. E tudo passou, as coisas foram dando um toque diferente. É bom. É verdade, Ju. E quando o Senhor colocou no meu coração de fazer essas lives com esse tema da identidade, eu pensei em tudo na minha vida que havia estruturado a identidade, né? E com certeza você é uma das pessoas que estruturou minha identidade de mulher, de mãe, de filha, né? E de fato tê-la aqui traz para mim assim uma convicção de que algo foi construído, né, na nossa vida e o Senhor alinha os nossos propósitos nisso. Amém. Então, eu quero começar aqui agradecendo, orando, né, agradecendo ao Amém. Senhor nessa manhã. Amém? Amém. Pai, nessa manhã eu quero te bendizer, te exaltar, dizer, Senhor, que de fato nós somos agraciadas pelo Senhor nessa manhã. Dizer que a tua presença aqui, Senhor, é tudo o que precisamos, a tua palavra, Senhor, sendo liberada sobre a nossa vida, para que possamos aqui juntas, Senhor, crescermos, aprendermos, fazermos essa viagem de retorno àquilo que o Senhor criou ao nosso respeito. Muitas vezes, Senhor, é necessário fazer esse caminho de volta para enxergar a verdadeira essência, a verdadeira identidade, aquela que foi criada por Ti ao nosso respeito. E eu quero te louvar, Senhor, aqui nesta manhã pela vida de cada mulher que o Senhor nos permite estar conosco e te louvar, Senhor, de uma forma especial pela vida da pastora Ju, que é uma mulher, Senhor, que é uma referência não só para a minha vida, mas para essa geração. Que o Senhor, Pai, de uma forma muito linda, como tudo que o Senhor faz, o Senhor libere sobre nós hoje, Senhor, uma consciência real da nossa identidade de filhas de Deus que precisamos ter. E arranca desde agora, Senhor, toda a velha estrutura. Arranca de nós, Senhor, Amém. toda a identidade deturpada por traumas, por dores. Vem trazendo uma consciência real e verdadeira do céu sobre a nossa vida. No Sim. nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então Então é vamos isso, vamos falando. falar. Vamos. Então vamos falar. Quando você falou para a gente conversar sobre identidade, eu achei tão interessante. Esse tema tem sido muito falado. De uns anos para cá, a gente tem ouvido muito isso. E a primeira coisa que eu quero começar falando, até fiz algumas anotações aqui, e isso que eu vou falar nem está anotado. Quando eu era bem jovem, eu recebi Jesus da infância para a adolescência. E eu tinha muito medo quando eu era criança. Medo de escuro, medo de ladrão, medo de demônio, medo. E eu me lembro que a pastora na época, era a pastora Valnice Milhomens, não era apóstola, veio na nossa igreja, ela veio ministrar sobre a identidade do crente. Ela foi convidada e ela disse, eu vou falar sobre a identidade do crente. Eu nunca tinha ouvido sobre isso. E ela foi nos textos bíblicos, na linha da guerra espiritual. O foco que ela queria mostrar aquele dia
era que quando você organiza a sua salvação, quando você recebe Cristo como Salvador, ou melhor dizendo, quando Ele te aceita, você passa a ter certeza da sua salvação, que é possível ter certeza. E aí ela começou a mostrar a autoridade por causa do nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus, a sua autoridade sobre demônios. E aí ela começou a falar que nós poderíamos expulsar os demônios, porque a autoridade é de Jesus, ele venceu na cruz. E aí eu comecei a entender de forma mais ampla o fato de que lá em Gênesis, Satanás tomou uma chave de autoridade quando ele fez o homem e a mulher pecarem. Mas lá em Efésios 4, diz que Jesus desceu às regiões inferiores da terra. Efésios 4, os primeiros versículos. Então, Jesus foi até o inferno por nós. Jesus veio do céu, ele veio só descendo do céu para a barriga de Maria como uma mórula. Pensa, o Criador do universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se tornou células em multiplicação. Olha, é aí que é a palavra reckless, daquela música. Reckless Love, daquela música que tem sido tocada demais. Então, em português é o... Como é que é? Amor de Deus é... Não me veio O agora a palavra em impressionante, português. infinito amor de Deus. Impressionante, incrível, amor de Deus. Mas em inglês, a quem o Senhor confiou a canção não é incrível, não é impressionante, é arriscado. Reckless é arriscado. Deus arriscou, olha, eu estou me arrepiando toda. Deus arriscou para nos dar salvação. Deus arriscou para nos dar Jesus. Pronto, então vamos acompanhar. Então, por causa desse amor, ele se tornou mórula, ele nidou. O que é nidação? É quando o óvulo já em multiplicação penetra a parede do útero e ali no útero ele fixou-se e foi se tornando um feto. E tal. Então, por causa desse amor, ele cresceu obedecendo José e Maria. A Bíblia fala, era-lhes submisso. Então, ele era submisso a José e Maria. Aos 30 anos, aproximadamente, começou o ministério, durou uns 3 anos e meio, faleceu, morreu, cruz, foi até o inferno. Ali no inferno, ele tomou a chave de autoridade da mão do homem, da mão de Satanás. Então, quando ele veio e falou assim, ide, ele fala assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos seguir o que o Espírito Santo está me levando a falar aqui. Daqui a pouco eu vou para minhas anotações. Até agora eu não fui. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Então, tudo isso eu entendi com a ministração da pastora Valnice Milhomens na época. Eu nunca tinha ouvido falar nessa ordem, nesse entendimento. E muitas vezes hoje, quando eu vou evangelizar alguém, eu começo por Gênesis, mostrando que o diabo roubou. Eu nem vou... Entenda, eu tenho um jeito que eu gosto de falar, dependendo com quem eu estou falando, mostrando o que Deus planejou e fez por nós. Então, vamos lá. Então, Jesus foi até o inferno e tomou a chave de autoridade da mão de Satanás que ele havia conquistado, fazendo o homem pecar. Aí ele disse, ide, portanto. Então, o desejo, o plano de Deus é que nós sejamos milhares de Jesusinhos, entenda? Jesus espalhado pela terra. O plano do Senhor é que eu seja Jesus, você, Maristela, Jesus, não sei o que, Jesus, fulano, Beltrano, Jesus. É multiplicar Cristo através de nós na terra. Bom, primeira coisa da nossa identidade. Primeira coisa da nossa identidade. Entenda, ser humano, que você pode ser filho de Deus. Agora, eu vou começar a vir para as minhas anotações. Então, a maior cura da vida de uma pessoa começa, o maior, vamos dizer, start, a porta aberta começa quando? Quando nós organizamos a nossa filiação. Salvação. Filiação. Então, eu tenho um pai e ele me ama.
Eu tenho um pai e ele é real. Eu tenho um pai e o nome dele é Abba, papai. Isso foi planejado e mencionado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A A primeira nossa menção da salvação identidade, não está. a nossa identidade começa quando organizamos a nossa filiação. A nossa filiação. Então vamos lá, Gênesis 3,15 foi quando Jesus, foi quando o pai, quando o homem pecou e tudo. Alguém está perguntando, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, posso até ler aqui, ó. Posso até ler aqui. Vamos, a gente quer falar rápido tudo, né? Gálatas, Efésios. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo. Quer ver aqui? Versículo 7. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Na verdade, até então, vamos continuar. 7, 8 e 9. É o 9 o versículo da minha fala. Mas aqui é um assunto, aqui é um outro assunto. Mas Jesus, até então, lembra quando Caim matou Abel? Abel foi o primeiro que foi para o céu. Mas antes era tudo em outro local. Era o paraíso, havia um abismo e aqui embaixo o Hades, o inferno. Abel foi o primeiro que habitou no paraíso. Então, o que ele levou cativo ao cativeiro? Ele pegou os salvos do Velho Testamento e levou lá para cima, tirou de um lugar e levou para outro lugar, pegou o paraíso e subiu com o paraíso, tá bom? Aí o versículo 9, não vamos falar disso hoje, não vou ficar mudando de assunto. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então ele levou, foi exaltado, glorificado, aí ele desceu, ele foi. Quando ele morreu, ele foi até o inferno. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, vamos voltar aqui. Primeira coisa, entender a nossa filiação, entender que nós temos um pai, entender que através dessa paternidade ele quer nos salvar, nos curar, nos redimir, ele quer nos transformar. O Senhor Deus não quer nos melhorar, ele quer nos transformar. Isso é grande e profundo. Deus quer nos transformar. Então vamos lá. Aí a gente começa uma caminhada cristã, a gente começa uma caminhada de fé, a gente organiza a salvação, a gente quer Deus, a gente caminha, a gente vai. E aí, por amor, o próprio Pai começa a nos revelar quem somos. Ele quer nos transformar, nos sarar, nos curar, e ele começa a revelar aquilo que o pecado gerou em nós. Calma que eu vou explicar. Então, primeira coisa, eu organizo filiação. Eu quero Cristo como meu Salvador. Eu oficializo o entendimento que eu estou tendo da palavra, assim como Satanás roubou Adão e Eva no jardim. Hoje Deus quer nos colocar no jardim de relacionamento e intimidade com Ele, mas o nosso adversário quer tentar roubar de nós. Agora presta atenção. O que Satanás roubou de Adão e Eva? É real. Eles estavam, na viração do dia, conversando com o pai. O pai estava explicando para eles o fato de que eles foram feitos à imagem e semelhança. Tudo era muito novo, porque Deus trabalhou e não deixou o homem trabalhar com ele. No final do 6º dia, Deus fez o homem.
E Deus havia acabado de plantar um jardim no leste do Éden. Tá aqui o Éden. Não, ali no leste eu vou fazer um lugarzinho ainda mais especial, porque eu vou conversar com um homem ali. Nós vamos caminhar por todo lugar, mas ali é o meu point com eles. Ali é o meu encontro, ali é o jardim secreto, ali é o secreto. Eu tô dentro do meu secreto. Eu vivo aqui dentro desse meu secreto. Vamos lá. E aí, é como se Deus estivesse falando, Adão, deixa eu te contar, eu te fiz a minha imagem e semelhança. Deixa eu te falar do meu caráter. Satanás interrompeu isso. Essa live é muito importante. Essa mensagem é muito importante. Porque a gente tem que estar atento. Porque Satanás quer, novamente, interromper o jardim, É o interessante. secreto, não esquece, não. Satanás quer interromper a intimidade a ponto de você não concluir essa conversa. Exato. Pode falar. Ele quer quebrar a comunhão, o relacionamento, né, Ju? E é muito real e profundo o que você está falando. É que quando Deus criou o homem, a Bíblia fala lá em Gênesis mesmo, que ele criou a sua imagem e semelhança, e ele, nessa comunicação, ele fez o homem ter a certeza dessa identidade que era tão semelhante à do seu Criador, né? Mas a quebra desta comunhão, ela foi bem notificada ali em Efésios 5, depois que Caim matou Abel, então nasceu Sete, né? E aí fala assim, quando Deus criou, versículo 1 de Gênesis 5, né? Fala, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E o homem e a mulher os criou. Quando foram criados, ele abençoou e chamou de homem. Mas aí no versículo 3 diz que aos 130 anos Adão gerou um filho semelhante a ele. Ou seja, naquele momento se consagra que não se tornam mais filhos semelhantes a Deus, mas semelhantes ao homem na sua queda, causada por esse inimigo que veio quebrar esse relacionamento e essa comunhão. Né? Tudo muito. A gente vê as quebras acontecendo. Quando Deus criou o jardim para ser esse lugar onde a identidade é construída e o quanto o inimigo, desde o Éden, desde o início, perdão, trabalha para quebrar esse relacionamento. E hoje, se nós não fizermos esse caminho de volta, nós também não encontramos a nossa identidade nele, né, Ju? Exatamente. Então, exatamente. Hoje, nós precisamos nos aproximar do Senhor e falar, Pai, fala comigo quem eu sou. Porque aí, Ele vai começar a revelar quem Ele é para você. E aí você começa no caminho do processo da santificação, da vida cristã. Você começa a se deparar com Romanos capítulo 7. Abra sua Bíblia lá. Então tudo começa muito lindo, romântico, o Senhor me salvou, e eu amo Jesus, eu fui transformado. Porque o novo nascimento é milagre. É o antes e depois de mim. O novo nascimento é milagre. A conversão é um processo. A santificação é um processo. E aí eu vou aprendendo quem ele é, e ele substitui, ele tira aquela mentira que eu menti, agora eu falo a verdade, eu roubava, agora eu não roubo, eu tal, entendeu? Eu tô falando assim, eu não, o ser humano. Aquilo que você fazia, você não faz mais, onde era a minha fraqueza, agora eu fico forte. Então, você vai crescendo e conhecendo quem Deus é e entendendo quem você, como ser humano. Você vai entendendo como é a natureza humana. Olha aqui Romanos 7, versículo... deixa eu ver aqui. 16. Romanos, capítulo 7, versículo 16. Ora, se faço o que não quero, eu estou na atualizada, na versão atualizada aqui agora. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aí eu começo a falar, opa, eu estava tão romântica nesse jardim, eu estava tão maravilhada com esse Deus que agora é meu Pai, Jesus meu Salvador. Aí vamos lá, o 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim,
não porém o efetuá-lo. Epa, agora eu começo a perceber uma luta do espírito contra a carne. O meu espírito que nasceu de novo lutando com a minha velha natureza. Não tem, não dá para pegar essa velha natureza e anular ela completamente de vez. Nós seríamos santos, santarrões em um minuto? Não. Aí nós entramos no processo de santificação. Eu já quis entrar no quarto um corvo e sair de lá uma águia, mas não acontece assim. O próprio apóstolo Paulo diz assim, versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então aí eu começo a entender, bom, vamos lá, eu sou filha de Deus. Eu tenho um pai, ele me ama. Mas eu tô começando a me olhar no espelho, não tô gostando do que eu tô vendo. Aqui tem uma pessoa iracunda, alguém poderia dizer. Aqui tem alguém que ainda escapuliu a mentira, alguém poderia dizer. Aqui tem alguém que ainda tem o desejo por uma masturbação, alguém poderia dizer. Eu já vi homens se converterem e falar assim, Ju, eu luto com os meus olhos, porque tinha lascívia, malícia, e olhar para uma e olhar para outra mulher. Então, cada um vai entender da sua própria luta, e pessoal, o seu foco que você precisa ser liberto, e as pessoas vão entendendo que não é mágica. Por isso a Bíblia fala de fé em fé, de glória em glória. Por isso a Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos continuar. O apóstolo Paulo, Romanos 7, 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, ao homem, a carne, lá dentro, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros... Então, meu homem interior, eu me revesti de Cristo. O Espírito Santo veio habitar em mim. Mas os meus membros têm outra lei, que guerreando ou contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí eu quero falar algo novo sobre a identidade. Nasci de novo, organizei filiação, eu tenho um pai. Por favor, passe por esse dia. Entender em todas as suas células, eu tenho um pai, ele me ama, ele me aceita como eu sou. Tem até um vídeo que está no meu Instagram, que a menina colocou no meu Instagram, não sei até que eu estava ministrando, de cabelo curtinho, liso, de selagem, na escova. E aí eu falava assim, Deus me ama como eu sou, e esse amor, ele me ama tanto como eu sou, que eu não vou ficar como eu estou. Vamos chegar lá. Aí ele fala, Paulo, né? Prisioneiro da lei do pecado. Então, o que eu quero falar aqui agora? Existem prisões que cristãos estão. E eu vou dizer uma coisa. Eles não vão sair dessas prisões a toque de caixa. Eles não vão sair dessas prisões assim. Ju, eu acredito que o milagre é a salvação. Mas a reconstrução da identidade é um processo. É isso? A salvação pronto. É um processo. Né? Pronto, então a Maristela é mais mestra que eu trago aqui e ela vai com bisturi. Você é mais mestra, você é mais detalhista. Eu sou aquela que fala assim, Rebeca estava lá, pegou água para os camelos. Aí a Maristela fala, quantos litros de água cada camelo bebe? É isso, o reino de Deus precisa de cada uma. Exatamente. Mas é isso, o milagre é a salvação. A construção da identidade é esse processo que você submete a Deus, né? Eu costumo falar para as minhas queridas, né, minhas irmãs, meus mentorados, que nós precisamos nos render todos os dias e que sempre haverá um processo a render, uma emoção que era costumeira, que está aqui nos membros, que está real, eu tenho que render a Cristo. Porque existe uma identidade real. Quando eu escutei você, Ju, uma vez, ministrando aquela palavra que você falou sobre os ídolos do coração, da gula, né? Que eu escuto aquela palavra umas 10 vezes. Sim, tá lá no YouTube. E nela você fala que exatamente isso, nós precisamos entender que existe uma verdade de Deus ao nosso respeito. E eu falo que essa verdade é a identidade. Essa verdade de Deus ao seu respeito, ao meu,
é a identidade que ele tem para nós. Desde aquele dia, aquilo, Ju, é que me levou a focar, a ter caminho, a fazer assim, Senhor, eu tenho identidade sobre tudo. Eu tenho a identidade sobre a mãe que eu devo ser, a esposa que eu devo ser, sobre a identidade do meu corpo, que realmente eu deveria ser. Ou seja, é um planejamento minucioso, é um amor muito profundo. Esse Deus que criou tudo com um significado. Então, quando você olha para a identidade, você sabe, Deus tem uma identidade para todas as áreas da sua vida que Ele criou. E o pecado, como está muito bem descrito aqui em Romanos, nos leva para o outro caminho, né? Que é contrário à Isso, realidade que está dentro. Ela precisa de ser real, né? isso. Então Então, eu quero agora terminar de ler Romanos 7 e eu vou entrar em Romanos 8 sem ler o subtítulo, porque olha só, esses subtítulos que vem na Bíblia de modelo grego, porque quando eu uso a hebraica, que eu uso, mas não tem subtítulos, tá? Na hebraica não existe, porque no original não existe, tá bom? Aqui nesse modelo de Bíblia que você tem, esses subtítulos são só para te ajudar. Olha, esse capítulo vai falar disso, disso, disso. Mas os subtítulos não são inspirados pelo Espírito Santo. Então, eu vou terminar de ler o capítulo 7 de Romanos e vou entrar direto no 8. Certa vez um pastor falou para mim assim, até uma outra experiência que dá vontade de contar, mas não é hoje. Ele falou assim, se você precisar resumir a Bíblia inteira, se você precisar, vamos supor que você não pode ter a Bíblia, por alguma razão, tenha um capítulo da Bíblia, que resume tudo. Romanos, capítulo 8. meu Deus, é verdade. E aí, Resumindo. fecha o assunto da identidade. Você já vai entender. Então, você está entrando em crise agora, porque você está ficando decepcionada com você mesma, porque você está percebendo que você não é tão linda quanto imaginava, tão boazinha quanto imaginava, tão santa quanto imaginava. Enfim, vamos lá. Então, Romanos 7, agora, o versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, tem um peso aqui que eu não quero, tem uma prisão que eu tô nela, tem uma mentira que eu ainda minto, tem uma malícia que eu ainda tenho, etc. Aí vai, graças a Deus, olha Paulo, graças a Deus por Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, vamos lá? Não vou ler subtítulo, vamos emendar, tá bom? Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, então aqui você começa a entender. Há uma lei maior. Há uma libertação. Por isso Jesus disse lá no Novo Testamento, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu começo a me ver no espelho, Senhor, eu estou masturbando. Senhor, eu fui grossa, eu dei uma má resposta ali, que eu sei que eu não precisava ter falado daquela forma. Senhor, eu falei um palavrão, eu citei, eu falei, minha boca pronunciou um palavrão. Senhor, meu coração está com ódio daquela pessoa, então talvez eu nem nasci de novo, tá? E aí você começa a entender que há uma lei maior, que é o Espírito, a lei do Espírito e da vida, que nos livrou, olha o passado, da lei do pecado e da morte. Aí você fala, peraí, eu fui livre e não estou sabendo? Tem como eu não me masturbar mais? Tem como eu não roubar mais? Tem como essa ira sair de dentro de minha vontade de matar? Tem como eu perdoar? Eu posso perdoar o meu abusador? Vamos lá. Te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Vamos ler. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí você começa a entender. Então eu posso... Como é que é andar segundo o Espírito? Primeira coisa, pega tudo aquilo na tua identidade que está te desagradando, que você está cansada, que não agrada o Senhor, e se arrependa. Vá para o lugar do Filho de Deus, que está escrito, ele enviou o Filho, enviou
Qual é a maior autoridade desse envio do Filho? A cruz. Vá com seu fardo para a cruz. E aqui fica a dica. Por favor, assista o filme O Peregrino. É o segundo livro mais lido do mundo. O primeiro é a Bíblia. Até um tempo atrás era o segundo livro mais lido do mundo. Não duvide se ainda é. John Bunyan. Deus revelou a um cara que estava preso lá dentro da prisão. Eu li quando era criança. Hoje tem um filme. Você coloca no YouTube, um filme bem... até meio brega, porque eles não atualizaram, mas eles fizeram um desenho animado de filme. Os meus filhos já eu viram. vou mandar para você. Lembra de mandar para você. Tem esse desenho em forma de filme. Tem em inglês, tem dublado, muito bem feito. Assista. Tem um momento em que ele se livra do fardo e é na cruz. Então vamos lá, vamos continuar. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então agora, no capítulo 8, você tem um alívio, você começa a entender de novo aquele amor lá do início do caminho, da sua identidade, da sua filiação. Você tem crises, e aqui eu vou aproveitar de falar, crises são boas. Eu demorei a entender isso. Crises têm que fazer parte. Nada é só flores e lindo. Tem o deserto, tem o inverno, tem o frio, tem o calor demais do fogo, tem tudo isso. Porque o pendor da carne dá para a morte. Mas o do Espírito para a vida e paz. Aí você começa a entender, então todo esse meu peso, tudo que é feio em mim, tudo que eu não quero mais, eu posso ficar livre? Sim! O que Deus quer para você é vida e paz. Vamos lá. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí você fala, uau, então tudo isso não é a minha identidade? Não. O pecado não é a sua identidade. Vai anotando. A ferida não é a sua identidade. O seu cansaço não é a sua identidade. O seu ódio não é a sua identidade. Entenda, tudo que você já pratica de errado, que te incomoda, não é a sua identidade. Aleluia. Aqui em Romanos 8 tem alívio, leveza, paz, resposta, alegria. Por favor, vamos lá. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. É como se ele quisesse te avisar. É como se você falasse assim, Deus, mas eu estou me vendo no espelho, não estou gostando do que eu estou vendo. Aí ele vem e fala, filha, vem cá, você nasceu de novo. Deixa eu ter uma voz mais forte que a sua. Deixa a minha voz prevalecer mais que a sua. Deixa, olha, eu estou me arrepiando. Deixa eu te avisar que tem a lei do Espírito e da vida. Você nasceu de novo. Vem cá, presta atenção. Você é nova criatura. Porque senão, olha só, a gente vai ficar presa nas acusações daquilo que nós não estamos gostando a nosso respeito. A gente vai ficar presa em hábitos daquilo que a gente não deveria ter mais. A gente vai ficar presa na luta mental de setas inflamadas que o diabo joga. E aí, quando você começa a entender Romanos 8, você fala, puxa, eu errei, mas tem a cruz. Senhor, eu vou para a cruz agora, remir o meu pecado. Eu me masturbei, eu menti. Senhor, eu matei. Não matei lá de assassinar, mas aqui dentro do meu coração, eu já assassinei pessoas. Senhor, e eu venho para a cruz. Então tá bom, é nova natureza. Senhor, há uma lei do Espírito. Eu nasci de novo. Eu me submeto à lei do Espírito e da vida. Então começa a me falar quem eu sou, papai. Vamos seguir. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, minha amada que está me ouvindo aqui agora, quem quer que seja que vai ouvir depois, organize primeiro filiação. Porque você é filho de Deus, você vem com toda a sua nhaca, com toda a sua dor. Porque a dor não é a sua identidade. Pessoas que acostumaram a agir com base na dor, elas cresceram deformadas. O Senhor quer te fazer uma cirurgia espiritual completa e transformar você na verdadeira pessoa que você é. Gente, por favor, quem está falando aqui agora, tia Ju, não é uma mulher perfeita, linda, maravilhosa, madame milionária. Eu sou tudo isso em Deus, né? Linda, maravilhosa, princesa, filha de Deus, milionária para abençoar centenas de missões e o mundo. Mas presta atenção,
Eu cresci numa cidade do interior, subindo em cima de muro. Eu não andava, não, eu corria em cima dos muros. Tem um monte de cicatriz na perna de cair, ralar, subir em árvore, tomar banho em rio, pé de Toddy, tomava banho na enxurrada, na frente da minha casa, só de calcinha, e a enxurrada da lama passava a chuva e eu brincando na chuva. Eu era essa aí Entenda? também, Ju. Eu não nasci num berço de ouro, eu nasci num berço de um casal pobre. Meu pai fez medicina, mas começou do zero. Com luta e trabalho, prosperou. Mas eu demorei, atenção, eu demorei a entender a minha identidade. Eu demorei a entender o amor de Deus por mim. Por isso eu estou aqui em Romanos 7:8, 7:8, 7:8, porque o capítulo 8 é curador. Vamos continuar a leitura, que o tempo passa muito rápido. Romanos 8:10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, eu não preciso mais do pecado. Outro dia, eu recebi no meu celular a fotografia, alguém me mandou, tava só aqueles números assim, não sei onde que viram, acho que eu deixo meu número até no Instagram, sei lá, de um pênis ereto. Na hora eu corri pro meu marido, amor, amor, amor. Juliana, deleta. Eu falei, não sei como é que faz. Ele foi e bloqueou pra mim. Por que eu fui pro meu marido? Porque o meu corpo não precisa disso. Ah, você quer? Não. Agora me traz um vinho. Posso tomar um vinho? Uma vez por ano eu até tomo vinho. Mas todo fim de semana? Todo dia? Não. Você quer? Poderia querer, mas não preciso. Ju, vamos mentir? Poderia mentir, mas não preciso. Você quer usar uma maconha só para dar uma acalmada? Poderia usar, mas não preciso. Por quê? Você tá rindo, né, Érica? A Érica riu do que eu falei aqui. Gente, a maldade, a malícia, fotografias, internet, celular, eles vão propor. Agora há pouco, eu fui lá receber, presta atenção, Érica. Eu fui lá responder as mensagens do Instagram. Tava lá fazendo minha unha, vou viajar hoje, ficar mais bonitinha, tá, tá, tá. Aí apareceu assim, em inglês, eu falo inglês fluente, né? É. Aí eu olhei, coloquei, tava assim, I'm waiting for you to masturbate with me. Tô te esperando para masturbar comigo. Eu excluí. Gente, presta atenção! A maldade, a malícia, tá tudo lá. Ei! Deixa eu dar um grito aqui. Nada disso é a sua identidade. Eu não preciso disso, eu tenho marido. E quando eu estava divorciada por 5 anos, eu não beijei ninguém, eu não fiz sexo com ninguém, eu zerei o ponteiro de novo. Por quê? Porque eu sou forte? Não! Porque eu buscava ajuda, porque a minha identidade eu já estava entendendo que era de filha de Deus, amada. E eu já tinha colocado as minhas carências aos pés da cruz. Vamos lá. E você tinha um marido, né, Ju? Você esteve divorciada de um homem, mas você sempre teve um marido, que é o Senhor, Pronto, né? Ele é Lucas. tudo em nós. Lucas ali, eu esqueci agora. Depois a Maristela te fala o texto da mulher que batia na porta do juiz Inico, até ele atender o caso dela. Um dia o senhor falou comigo assim, eu sou o seu marido. E eu sou o marido do seu marido. Entenda, ele julga a nossa causa. Ele é a nossa cobertura principal. A principal cura é entender a paternidade de Deus. Hoje, talvez, Maristela, nem vamos falar de paternidade a nível do meu pastor, do seu pastor. Mas é aqui primeiro. É a de Deus. Vai ficar gravado. Mas, Ju, eu queria falar uma coisa. Vai sim. Em nome de Jesus, vai dar certo. Eu queria só falar algo que trouxe ao meu coração aqui, quando você estava lendo no versículo 3 e 4, quando diz que, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por esta enfraquecida carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado. Se a gente ler isso aqui e buscar a real revelação que eu creio que Deus tem para nós, a gente entende que nesse dia o pecado sofreu seu julgamento. E ele já foi julgado e condenado. Todo o pecado recebeu seu julgamento nesse dia. No dia que Jesus subiu aquela cruz, houve ali um julgamento a respeito do pecado, seja qual for ele. Por isso que o pecado, ele já tem um fim que não é em nós. Nós sabemos disso. Então, entenda que quando Jesus viveu a cruz naquele momento, ele estava fazendo ali o julgamento do pecado. O pecado foi julgado aquele dia para que nós não pudéssemos mais ser condenados. E por isso que ele pode dizer que não há condenação, porque o pecado já foi condenado.
O pecado já sofreu o julgamento. E você precisa se despir. Porque o pecado traz em si condenação, porque você ainda está carregando a natureza dele. Mas Cristo já o condenou. E se você está em Cristo, não existe mais condenação por causa disso. Eu creio que é assim, né, Ju? Nós podemos crer dessa forma. Tudo que vai contra a natureza que Deus tem para nós já foi condenado. E nós não podemos aceitar condenação mais. Isso que você está falando é como se alguém... É como se fosse assim, ó. Muitos elefantes foram amarrados num toquinho de madeira desse tamanhozinho, pelo pé, pela pata, desde pequeno. E aí o elefante fica, vai para trás, vai para frente, vai para trás, e aquele toquinho segurava ele. Ele se tornou um cara, vamos dizer assim, de toneladas e não sai do toquinho, tá preso. Se ele fizer uma força só, ele arranca tudo pela frente. Então isso que a Maricela está falando agora, e o Romanos 8, é como se alguém falasse assim, ei, você organizou a sua salvação? Organizei, sou salva por Cristo. Então por que você está nessa prisão? Hã? É como se alguém estivesse dando notícia. Se arrependa do seu pecado e sai daí. É exatamente a boa notícia. Vamos continuar aqui, ó. Aqueles pecadões, né, Ju? Porque as pessoas gostam de colocar tamanho no pecado, né, Ju? Mas são aqueles pecadinhos, porque o que não são as grandes pedras que nos derrubam, são as pequenas. São as pequenas que te fazem tropeçar. Então, assim, os pequenos, como Davi fala, Senhor, livra-me daqueles que me são ocultos. São aquelas coisas pequenininhas da alma que você pensa assim, não, os pecadões eu já larguei. Mas olha para os pequenininhos, né, Ju? Porque esses são as grandes pedrinhas que nos derrubam. Você me fez ir para outro texto, eu queria terminar Romanos, mas olha aqui. Vamos terminar, Ju, vamos dar tempo. Dá tempo. 1 Coríntios, deixa eu ver onde que está aqui. 1 Coríntios 6, o versículo 9, ela falou de pecadinho e pecadão. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não vos enganeis. Ó, quem não vai herdar o reino de Deus. Só para te dar uma ideia de pecadinho, pecadão, pecadaço, tá bom? Não vos enganeis. Nem os impuros, aí você fala, tô fora. Nem idólatra, você fala, uhul, tô fora. Nem adulto, você fala, não, tô fora. Nem efeminado, você fala, tô fora. Uhul, aleluia. Nem sodomitas, tá, tô fora. Que é quem faz relação sexual ativa, né? Nem ladrões, você fala, eu sou santo demais, eu não roubo. Nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Aí você cai para trás duro igual uma estátua. Hã? Como que Deus coloca maldizente junto com sodomita, junto com efeminado, junto com idólatra, junto com impuro? Então, fechou o que a pastora Maristela falou. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, mas eu falei mal, mas eu não adulterei. Mas eu falei mal, mas eu não prostituí. Mas eu não sou efeminado. Eu falei mal, mas eu não roubei. Fecha. Vamos terminar em Romanos aqui. Romanos 8 é o texto principal, né? Versículo 11. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como que constrangidos a viver segundo a carne. Como se fôssemos, né, constrangidos. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Então, você começa a entender, uau, então eu não posso deixar a minha ferida ser a minha identidade, a minha direção, a minha mágoa, a minha raiva. Não, não pode. Mas se pelo Espírito, agora você é filho de Deus, então você vai mortificar os feitos do corpo. Certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, uma das coisas que cura a sua identidade, depois que você organizou sua filiação, eu tenho um pai, ele me ama, organizei, posso ter certeza de salvação, qual o próximo passo? Seja guiado pelo seu pai.
Peça perdão por aquele pecado repetitivo, aquilo que você não consegue se livrar. Vai para a cruz, se livra do fardo e vai deixando o Senhor substituir em você aquilo que não é santo por aquilo que é santo. Aqui, ó, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Tem crente com cara de escravo. Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica conosco que somos filhos de Deus. Aí diz aqui, ora, se somos filhos, versículo 17, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, assim, ó, se com ele sofremos, também seremos glorificados. Quando que com ele sofremos? Quando saímos de prisões e mentiras, mortificamos a nossa carne, não decidimos andar com a mentira ou a dor como base, mas pedimos a ele, Pai, eu quero andar no Espírito. Eu quero ser guiada pelo Eu quero ser guiada pelo Espírito de Deus. Aqui, ó, a Érica colocou a cruz nos liberta dos pecados repetitivos. E liberta mesmo. E liberta mesmo. Então, assim... Quantas vezes, né, Ju, eu falei assim, que eu preciso da tua cruz aqui, nessa situação da minha vida. Nisso eu preciso da cruz. Porque a cruz me leva para esse versículo aqui. A morrer com ele. A morrer ali, naquele pecado, para aquela situação, para aquele cativeiro. A cruz me leva a morrer ali. Então a gente precisa da cruz para isso, e deixa né, pastor? eu dar uma dica, eu vou encerrar com essa parte e você faz a finalização. Há pessoas que pecam, que aí eu estou dizendo, o pecado não é a sua identidade de filha, não é o que Deus realmente no mais profundo do seu ser planejou. E aí você percebe que errou e você errou com alguém, um exemplo. E aí, ao invés de ter aquela pessoa e falar, olhar no olho dela e falar assim, me perdoe. O que você faz? Começa a fazer mimos para aquela pessoa, trata ela bem, porque ontem você errou com ela. Aí você substitui. Muitos cristãos substituem um pedido direitinho de perdão por boas obras. Muitos cristãos, ao invés de confessar o seu próprio pecado, vão fazer 40 dias de jejum. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ficar seca, reganhada de emagrecer, mas o pecado continua escondido. Ah, mas eu não estou praticando mais. A Bíblia diz em Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Eu tenho meu marido, eu tenho a minha irmã, a pastora Valéria, que é uma amiga íntima, companheira de julgo. Eu tenho discípulos que, às vezes, com a discípula eu compartilho algo que eu posso compartilhar naquela hora. Então, assim, oi, pastora arrumando linha que entrou aqui agora, ó, que tá morando lá na beira da praia, pastora Fernanda. Então, vamos lá, presta atenção. Presta atenção. Eu quero finalizar com esse alerta. Não substitua uma coisa por outra. Você errou, peça perdão. Encara. Confesse para alguém a sua fraqueza, o seu pecado, a sua dor. Você errou com alguém? Vai lá resolver com a pessoa, olho no olho. Não adianta vir fazer jejum. Então, assim, quando você vai descobrindo quem você realmente é, você não usa mais máscaras para nada. Agora, você entende o tempo, é hora de falar? É agora? Não, é agora. E aí você vai entender o modo. O tempo e o modo. Ah, agora eu vou falar. Como eu vou falar? Qual a maneira que eu vou falar? Quais as palavras que eu vou falar? Aí sim, uma pessoa com a identidade curada, ela cura. Quero terminar com essa frase. Ela se torna uma oliveira no jardim. A oliveira cura árvores doentes plantadas em volta dela. Fechou? Deus abençoe. Obrigada, Maristela, por esse dia, por essa manhã. Falei demais, mas eu vou empolgando, porque muitos crentes não sabem quem são. Você falou demais, você falou tudo o que era necessário. Meu Deus, Ju.
tudo que era necessário. Eu ficaria te ouvindo aqui o dia inteiro. Você sabe que sim. Porque eu já fiz isso. Eu fui de um vídeo ao outro escutando. Tamo junto, Então, tamo junto. pastora, assim, depois a gente vai voltar aqui para falar sobre outros assuntos, sobre casamento, sobre essas coisas que a gente Isso, gosta, amém. né? Mas eu quero muito te agradecer, porque para mim não tem uma pessoa que revele tanta identidade transformadora de Cristo na sua vida do que Glória a você. Deus. E assim, Ei, vou colocar aqui é só as ele. três, as três frases que eu resumi o que ela trouxe aqui. Primeiro, entender a filiação, nascer de novo, é o caminho do resgate da identidade. Segundo, o milagre é a salvação, a cura da identidade é um processo. E terceiro, seja guiado pelo seu Pai, se arrependa. E quarto, a identidade curada cura. Essas quatro Amém. chaves poderosas que a Ju trouxe hoje aqui, Amém. né? Eu realmente assim sou, meu Deus, infinitamente grata, Ju, pelas suas palavras. Amém. E para você, Ju, que tenho caminhado nesse lugar de resgate da nossa identidade. E sei que quanto mais nós revelamos a identidade, mais nós alcançamos o propósito que Deus tem para nós É nessa terra. verdade. É Ele vai porque me você dar. tem, né, meninas? Quero falar aqui para as que não conheciam a pastora Ju, acho que quase todas conhecem, porque eu falo dela, né, bastante. Mas a pastora Ju tem um trabalho muito precioso com mulheres no Brasil e no mundo, através do Congresso Me Deixe Curar e o ministério dela, pessoal mesmo. Isso. E É. é curador, E esse ano fica o ver o que convite, né, Maristela? Fica o convite para organizar a caravana de 12 a 14 de novembro, lá amém. no Carreiródromo em Trindade. Sendo Depois você coloca faz, as minhas frases aí, que tá, a Erika falou que quer anotar no papel. Ou você, sei lá, põe em algum lugar aí que ela. vou Então tá bom, colocar gente. assim. Um beijo. Ju, obrigada, viu, minha linda? Você pode orar por nós, nos abençoando nesta Vamos. manhã, para fechar? Pai, obrigada pelas preciosas filhas de Sara, a Maristela e as irmãs que estão aqui. Nós somos mulheres, Pai, que entendemos que o Senhor é Senhor e nós nos rendemos, que o Senhor é nosso Salvador, que o Pai é o Abba e que o Espírito do vivo Deus é o próprio Espírito dele em nós. Meu Pai, que cuidado grande. E nós temos substituído, temos colocado na cruz o fardo, o pecado confessado. A gente fala logo, confessa logo, a gente quer luz. Ô, Pai, ilumina mesmo, como diz o apóstolo Paulo, ilumina os olhos do nosso coração para falarmos na hora certa, falarmos da maneira certa, para crescermos no entendimento profundo de quem somos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Ju. Te amo Um muito, que o beijo. Senhor Te amo entenda. também. Amém.